A gente pode até às 20 horas, 20h30. Perguntas são bem-vindas. Eu sou muito apaixonada pelo direito internacional e também eu gosto muito do sistema africano. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa proposta, né? Então, no ponto 1, o que são esses sistemas internacionais de proteção? Então, quando a gente fala de direitos humanos, né, eu também sou professora dessa disciplina aqui na FURB, a gente pensa automaticamente quase que nos direitos fundamentais, naquele catálogo mais firme lá na Constituição Federal de 88, mas que há diferenças tecnológicas, inclusive, entre direitos fundamentais e direitos humanos, e que aqui a gente dá para utilizar, e é o que eu prefiro, direitos humanos vai para o sistema internacional, direitos fundamentais do sistema doméstico brasileiro. Então, a temática dos direitos humanos, ela permeia as relações internacionais já de muito tempo. Mas é após os eventos, no plural, da Segunda Guerra e já antes da Primeira Guerra, que é um cenário intra-europeu, de dimensão global, que convoca que os atores das relações internacionais se incomodem com determinadas situações e que repensem nas suas práticas estatais, inclusive nos freios às práticas estatais no âmbito lá da soberania. Então, quando eu falo isso aqui, às vezes vocês podem imaginar já de pronto o Holocausto Judeu, que recentemente aí fez 80 anos, né, da abertura dos portões de Auschwitz-Birkenau, e que isso fotografou para o mundo o que foi a estratégia de morte pelos nazistas com relação àqueles vistos como inimigo, que não foram só os judeus, mas que nesse conflito vários foram as tecnologias de morte, as tecnologias de violências, né? Há muito do que se diz que a Segunda Guerra é uma decorrência da Primeira Guerra, e a Primeira Guerra é uma decorrência dos conflitos regionais europeus. Então, vejam que no cenário bélico, a violência ela se coloca, mas fora do cenário de guerra, a violência também está à nossa porta. E foi aí que, nessas fraturas da Liga das Nações, que era uma organização internacional antecessora à ONU, que o multilateralismo, que aí, se que tiver colegas das relações internacionais, conseguem conceituar muito melhor, inclusive, que nós do direito, o multilateralismo através dos seus atores, especialmente os governantes, olha e pensa assim, não, nós precisamos sentar à mesa e assinar e ratificar no formato de convenções parâmetros de não violação a direitos e de preservação desses direitos humanos. E é aí, nessa virada do 1945 para frente, que esse ano é um ano que a gente tem que pensar muito nos 80 anos da ONU e desse multilateralismo, e eu vou fechar essa aula aqui na Liga Acadêmica, pensando nessas crises, que a partir disso aí, nós vamos ser, de fato, fomento dos sistemas internacionais de direitos humanos. O primeiro grande sistema criado com a fundação da ONU e que se solidifica ao longo do século XX e do século XXI, apesar das várias crises, né? Quantas vezes as pessoas perguntam, e a ONU serve para quê? Né? A ONU ainda existe? Não. Teve Gaza, tem Gaza, ainda que é permanente aquela situação, tem o Sudão, tem a Venezuela, aquela crise toda instalada, tem o Brasil, que tem suas crises de cenários de violência, e as pessoas se perguntam para que serve a ONU e onde é que está a ONU. E aí sempre minha resposta é: a ONU não faz tudo, a ONU não é governo, a ONU não tem soberania, a ONU não é ali uma liga de super-heróis da Marvel. Longe disso. A ONU é produto de uma cena
de guerras intra-europeias, de ascensão norte-americana, de ascensão de uma Guerra Fria soviético-norte-americana, e a ONU ela vai passando por releituras ao longo do século XX e desse século XXI. Mas que esse desejo dessas grandes potências, e perdão, faltou um S, vem do cenário do multilateralismo voltado para a paz e para a segurança internacional. Se vocês abrirem agora a Carta da ONU de 45, né, a Carta de São Francisco, está lá, para que serve a ONU? Mas a ONU não é só para esses conflitos armados ou para a segurança coletiva. A ONU ela é um grande fórum de discussão, de arrefecer disputas comerciais, disputas econômicas, cenas de violações humanitárias, de grandes discussões sobre o clima, tá aí a COP30 que vai acontecer em Belém do Pará, aqui no Brasil. A ONU ela se volta para essas várias camadas que as relações internacionais vão provocando o mundo a se posicionar. E o direito internacional também. Então, na Carta da ONU, você tem ali a inscrição de princípios que orientem as relações internacionais e também os órgãos dessa organização internacional. Os principais órgãos da ONU têm ligação com direitos humanos, mas eles não são só para isso. Então, as pessoas lá no senso comum, elas automatizam a ONU para direitos humanos. Isso é um erro, porque ela não é só para isso, né? Longe disso. Se assim fosse, seria uma visão muito equivocada, né? A ONU, ela se volta para tudo, dentro dos limites jurídicos que a Carta impõe. Então, nós temos a Assembleia Geral, que reúne 193 Estados-partes. Então, para você fazer parte da ONU, você tem que aceitar as obrigações decorrentes da Carta de São Francisco de 45 e das convenções que são abertas à assinatura e ratificação. Nós temos o Conselho de Segurança, que tem aí seus 15 membros, e esse aí talvez seja uma das grandes zonas de críticas e de fraturas expostas e não tão expostas, implícitas, do próprio sistema ONU, né? Você tem o Conselho de Segurança, 5 membros permanentes, aqueles que, não curiosamente, saíram como vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos, França, União Soviética, que virou o assento da Rússia, China e, acho que faltou mais algum aqui na cabeça, que são os 5 membros permanentes da ONU. Os outros 10 permanentes, eles rotacionam, né? Assim como o Brasil já teve aí seu direito de voto, mas não direito do que a gente chama de veto. Então, o Conselho de Segurança se volta para conflitos armados. A Assembleia professora, envolve o direito internacional. Oi. O Pedro Rickson Meirelles Alves fez uma pergunta aqui interessante. O Tribunal de Nuremberg, no pós-guerra, serviu como um ponto de partida dos atuais tribunais internacionais de defesa dos direitos humanos? Sim, e eu vou falar sobre isso, né? O intuito não é falar de jurisdição internacional, mas eu vou falar, Gabriel, e foi o Pedro, né, quem perguntou, eu acho. Foi. Isso, Pedro. Porque a gente vai falar de tribunais de direitos humanos, que não é o TPI, eu não vou enfocar o TPI, mas a gente vai falar dos tribunais, eu vou falar um pouquinho de Nuremberg, beleza? Mas sim, Nuremberg é pedra angular para a gente pensar em jurisdição de proteção de direitos humanos, sim, com certeza. Podem fazer perguntas, tá, pessoal? Por favor. Continuando, então a gente tem o ECOSOC também, que se volta para questões sociais, educacionais, sanitárias, tem 54 membros. A CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, e aí, Pedro, a CIJ veio antes ou veio depois do Tribunal de Nuremberg? Veio antes. A CIJ lá na Haia, Países Baixos, ela é uma sucessão da Corte Internacional Permanente de Justiça, que era no tempo da Liga das Nações.
Então, Nuremberg foi importante, mas não é o primeiro grande tribunal internacional, até porque ele era um tribunal ali para a questão muito zoneada de guerra para avaliar e julgar os nazistas que cometeram ali supostamente os crimes durante o período da Segunda Guerra. A CIJ está viva, funcionando, chamada de velha dama do direito internacional. O que a CIJ julga? Tudo que pertence ao direito internacional pode bater na porta da CIJ, né? E o secretariado, que fica em Nova York, assim como os demais órgãos, com exceção da CIJ, que hoje, quem é o chefe desse órgão? O Antônio Guterres, que é português, né? Está no seu segundo mandato, e que é quem coordena a ONU. A ONU não tem presidente, a ONU não tem dono. Não é um presidente da República, um rei que vai ali comandar a ONU. É um alto funcionário que vai aceder e ser votado. Né? Quais desses órgãos têm ligação com direitos humanos? Bem, olhando para a ONU de forma madura, ao longo dos seus 80 anos, praticamente todos. A CIJ ela não tem função de julgar violações de direitos humanos, mas há processos que a gente sente que ali não é o principal questionamento para os juízes se posicionarem. Nós temos juiz brasileiro na CIJ, né, o Nemer, que é de Belo Horizonte, professor da UFMG, que sucede o Cansado Trindade, nome que deve ser lido por todos nós, também de Minas Gerais, que era juiz da CIJ. Mas ela não é um tribunal para direitos humanos. Porém, de forma ali paralela, julga também matérias que convocam ali a pensar essa agenda de direitos humanos no sistema internacional. O sistema global não só tem os aspectos materiais, que são as convenções. Né? As pessoas pensam ONU, naqueles órgãos as pessoas pensam ONU nos tratados, né, que o Brasil faz parte, tratados multilaterais. Mas não é só isso. Não é só o papel ali de assinatura e ratificação. É especialmente o campo processual. E eu, particularmente, sou fã. Né? Meu mestrado foi sobre processo no sistema internacional da ONU. E eu adoro esse tema. Porque não adianta contrair obrigações internacionais enquanto país. Você tem que cumpri-las. E mais, você tem que ser colocado no banco de observação caso haja violação, frustração dessa obrigação. Então, são vários tratados temáticos sobre refugiados, sobre crianças, sobre mulheres, pessoas com deficiência, pessoas que são vítimas de racismo, trabalho escravo. São vários as convenções temáticas ou os tratados que, no seu corpo de redação, há previsão de mecanismo específico de revisão ou de supervisão, que são os comitês temáticos, que ficam em Genebra, na Suíça. Então, os dois grandes palcos, na verdade, 3 grandes palcos da ONU, nós temos Nova York, nós temos a Haia e Genebra. Então, quando a gente fala Genebra, geralmente a gente está pensando no campo processual. E que aí o país ele pode ser denunciado, ou, a depender do tratado, diz lá que tem que enviar relatórios de supervisão sobre as suas práticas estatais, de comissão e de omissão sobre determinado ato. E aí passa por avaliação de experts, não são tribunais internacionais, os comitês, são de ordem administrativa funcional. Exemplos deles, Comitê dos Direitos da Criança e o Comitê CIDOL, que é para as mulheres. Então, nós temos condenações no sentido lato, não é condenação a partir de sentença de tribunal internacional, mas condenação de forma política administrativa da ONU sobre várias situações envolvendo o Brasil. Por exemplo, uma questão que eu gosto de lembrar é quando, na Baixada Fluminense, né, e aqui, de novo, a gente está na UERJ e a maior parte é do Rio, que Belford Roxo, já há muito tempo, 2011 talvez, nós tivemos um caso de violência obstétrica, que uma mulher chegou grávida,
né, tentou-se fazer um parto sem nenhuma condição sanitária médico-hospitalar adequada e que ela veio a falecer. E a criança se tornou órfã, porque o médico não teve os cuidados devidos, e mais o hospital e mais o Brasil, porque é estrutural a violência obstétrica no Brasil, a violência de gênero. Esse caso foi denunciado à ONU, para o CIDOL, que é esse comitê em Genebra. Ou casos outros de denúncias também dos direitos da criança, né, que foi aí meu objeto por muito tempo. Mas, em paralelo aos comitês em Genebra, nós temos o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que esse recentemente passou por notícia que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, retirou os Estados Unidos do CDH da ONU, também em Genebra, e muita gente se pergunta, tá, os Estados Unidos vai sair da ONU? Não sei, essa pergunta eu vou deixando para que no final a gente possa responder, para pensar isso junto com a África. E aí é interessante, porque se os Estados Unidos saírem do Conselho de Direitos Humanos, quem é que fica? O Brasil fica, e os 46 membros, né? Mas como é que ele funciona? Ele funciona a partir de muito além das próprias convenções. São por denúncias, como uma que teve de forma há 2 anos, por exemplo, da Justiça Global, que é ONG, sediada no Rio, que denunciou que você tem 75% das crianças que são alvos, são mortas por violência policial no Rio, nas favelas, nas periferias, elas são negras, com menos de 14 anos. Então, levou o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos para ser exposto e enviar ali uma demanda. Também nesse CDH, nós temos revisões periódicas universais, que são pontuações feitas por países com relação às práticas estatais, com relação a direitos humanos. Bem, em paralelo, não é abaixo, não é acima, mas em paralelo, de forma concomitante, nós temos os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, que aí é o nosso foco maior. Então, nós temos 3 sistemas regionais consolidados com mecanismos permanentes. O Sistema Europeu de Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que aí não sei se a Liga se volta muito para o Sistema Interamericano, geralmente sim no Brasil, as pessoas têm muito foco. Aqui mesmo na FUB, de forma recente, ano passado, a gente abriu um grupo de estudos, e eu sei que alguns alunos meus estão por aí, e que querem estudar mais o sistema interamericano, né? A gente participou da competição da OAB São Paulo, ano passado, representando a FUB e o Estado de Santa Catarina, para um caso imaginado, né, hipotético, sobre o sistema interamericano, né? Eu acho que a Ana Paula e o Eduardo estão aí online assistindo, que é o nosso sistema brasileiro. Por isso que no Brasil as pessoas estudam muito, né? E nós temos o sistema africano, que é o nosso foco de hoje, tá? Que eu vou trabalhar mais o tribunal e a comissão. Mas aí, pessoal, quando você olha as coincidências geopolíticas e jurídicas de tutela de proteção, todo mundo se pergunta, mas e a Ásia? E a Oceania? Nós temos o Sistema Asiático de Proteção de Direitos Humanos. Né? Aí quando você fala assim, eu questiono sempre, qual é o tamanho da Ásia? Né? Nossa, a Ásia, tu pega Israel, que é uma condição muito própria de existência política, você coloca Paquistão do lado, Índia, China, Japão, a Ásia Sudeste Asiática, a Ásia, a Península da Coreia, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte. A Ásia, são várias Ásias dentro de uma só. A Ásia tem parte da Rússia. Né? E a Oceania não é só a Austrália, definitivamente. A Oceania, você tem a Polinésia, você tem a Micronésia, a Macronésia, situações muito próprias. A Oceania não é só aquele imaginário nosso ocidental de turismo caríssimo e maravilhoso. Oceania, a vida, pessoas, a culturas na Oceania e culturas na Ásia. E se uma violação ocorrer na Ásia? Para quem a pessoa asiática
o nacional de um país asiático vai recorrer. E nem precisa dizer que na Ásia, como qualquer outro lugar do mundo, tem violação, mas na Ásia, inclusive, nós temos situações muito específicas, né? Como, por exemplo, casos altíssimos de uso de trabalho escravo no Camboja, em Laos, em Taiwan, na China. Você tem casos muito graves de adoção internacional de crianças irregulares na Índia, no Camboja. Você tem perseguição a etnias em Mianmar. Você tem situações que dispensam maiores comentários técnicos e políticos e jurídicos sobre Gaza, Israel. Gaza é uma faixa dentro do continente asiático. Para essas pessoas, pessoal, você recorre ao sistema global de direitos humanos. Da mesma forma que a pessoa lá em Tuvalu, na Oceania, né, e para a gente pensar a questão climática dos oceanos, ou dos aborígenes na Austrália, você recorre ao sistema global. Os países que compõem a Liga dos Estados Árabes tem uma comissão lá de avaliação de direitos humanos, mas que passa por intempéries e por calores políticos. Então, aos asiáticos e às pessoas da Oceania, é possível recorrer ao sistema global. Por isso que não há uma hierarquia, eles são paralelos. As pessoas que sofrem violências no sistema europeu, interamericano ou africano, você tem o regional e você tem o global. Então, há uma outra camada de proteção de direitos humanos. Professora, antes de você continuar, Uhum. só fazer uma interjeição aqui. A Beatriz Araújo perguntou como se pode candidatar para esses grupos de estudos, né? Só que o grupo de estudo que você estava se referindo era da FURB. Da FURB. Obrigada pela pergunta. Esse aqui é presencial e ele ainda é laboratorial, né? A gente está atravessando um oceano de desafios, né? Santa Catarina é um estado pequeno, então, da comunidade acadêmica forte de direito internacional, Florianópolis, a UFSC. A FURB a gente está dando a virada também aqui no interior de também fazer essas coisas. Se vocês quiserem participar de grupos de estudos aí de forma online, né? Eu participo do NEPED da UERJ, que está com inscrições abertas, então quem quiser dar uma olhada no edital, no Instagram tem @NEPEDUERJ, e tem outro grupo que eu também participo, o GBRICS da USP, que esse não é para direitos humanos, esse é mais uma cena de integração, uma economia e comercial, mas tem vários grupos legais de direito internacional de direitos humanos. Esse nosso da FURB, ele é fechado, né? Ele é presencial aqui em Blumenau, Santa Catarina. A gente tem simulação internacional, então a coisa está melhorando, assim, aos poucos para cá, tá? Mas eu super indico o NEPED com o professor Rafael Vasconcelos, tá? É muito bom. Professora, só para avisar para a audiência, a gente colocou aqui no chat o link para o Instagram do NEPED, né? Uhum. Por favor, eu recomendo muito, né? Eu também faço parte do NEPED, que vocês se inscrevam. Eles têm aí o eixo de Direito Internacional e Política, Direito Internacional Privado e de Direitos Humanos, né? E só fazer uma pergunta para a professora. Eu já tive esse... Não, vou priorizar aqui o debate para o Pedro e o Rian, e depois eu faço o meu comentário, né? O Pedro pergunta, Pedro Rickson Meirelles, uma pessoa pode recorrer ao sistema global de proteção aos direitos humanos, mesmo se o país em questão não for signatário de algum sistema de proteção aos direitos humanos? Deixa eu ver se eu entendi. Eu, nacional, sofri uma violação de direito. Se o meu país não aceita fazer parte desses sistemas aqui, eu posso recorrer a essas instituições? Seria isso a pergunta? Segundo o Pedro, é isso. Perfeita pergunta, Pedro. Essa, para mim, é a pergunta que coloca o direito internacional num lugar de imperfeição e de fratura. Por quê? Porque depende da vontade estatal de assinar e ratificar as convenções regionais. Então, para eu poder denunciar a Espanha tem que assinar e ratificar
a Convenção Europeia das Liberdades e Direitos Fundamentais. Liberdades e Direitos, algo assim. O Interamericano tem que fazer parte da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica. E o africano tem que ser a Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos. Essa é um apontamento muito importante no direito internacional. Os anos se passaram, as ondas de percepção das relações internacionais, mas a gente ainda repousa na vontade e no voluntarismo estatal, que é uma perspectiva europeia de direito internacional, e que não olha, muitas vezes, a sofisticação das tecnologias de violência de governantes e de governos, especialmente para o sul global, que é o nosso foco aqui. Quando eu falo África, eu falo sul global. Se eu falo América Latina, eu falo sul global. E é como a gente sabe aqui. A nossa condição de existência, ela é mais precária. A nossa estabilidade política é mais precária do que o norte global. Numa cena europeia e ocidental e norte-americana, que agora a gente está vendo que a coisa muda. Que os Estados Unidos faz parte do sistema interamericano, só para dar essa curiosidade para vocês, tá? Aceita a fiscalização, denúncia à Comissão Interamericana, mas não se submete à jurisdição da Corte. Então, nós não vamos ver, e nós nunca vimos, Estados Unidos da América como réu de um processo na Corte Interamericana. E não vai ver enquanto eles não quiserem. Que aí acho que dá para dar um exemplo bom para o Pedro, para todo mundo. Então, para mim, está aí a fronteira de maior efetivação do direito internacional. A vontade estatal de fazer parte desses sistemas. E, ao mesmo tempo, isso é tão paradoxal que, ao mesmo tempo, nos coloca assim, mas é claro, faz parte da soberania. Eu me submeto à avaliação e a ser réu daquilo que eu quero. Eu não posso ter uma intervenção externa de organização internacional no exercício da minha soberania. Para mim, essa é uma das grandes fronteiras do direito internacional e que aí as pessoas lá fora, né, das faculdades de direito, de relações internacionais, olham assim, tá, então como é que o direito internacional se efetiva? Depende da vontade estatal. Ao fim e ao cabo, é isso que acontece, né? Professor, só uma outra pergunta, antes que eu me esqueça de falar. O Rian meio que ia na mesma direção do meu comentário. Ele perguntou aqui: os países da Ásia e da Oceania não tiveram interesse em estabelecer um sistema de direitos humanos próprio? Eu já tive a oportunidade de conversar num evento sobre os direitos humanos com uma garota da Singapura, né? E a gente estava debatendo esse tópico, a gente levantou a hipótese de que talvez uma pré-condição fática para existir um sistema de direitos humanos seria que todos os países tivessem um regime político similar, né? Na América Latina, ou na América, no hemisfério ocidental, temos democracias liberais, na África temos democracias liberais em construção, na maior parte, e na Europa mesmo. Só que enquanto, por exemplo, nos países da ASEAN, são países como o Vietnã, que é uma república socialista, a China, que é uma república socialista, a Tailândia, que é uma monarquia. Será que seria isso, professora? Eu me questiono isso sempre. Eu vivo em busca, Gabriel e todo mundo, de um artigo científico que me aponte um direcionamento para essa resposta. Porque eu concordo que essa diversidade, mas há também do nosso lado, apesar da colonização ibérica ter consolidado práticas jurídicas e políticas de autopercepção e de institucionalidade, mas eu olho também a África, que é o nosso foco aqui. A África são várias Áfricas, juridicamente falando, politicamente falando. E isso chegou a um denominador comum. A própria Europa, né? Quando a gente pensa em Europa, Gabriel, a gente pensa na Europa que nos colonizou, que é a Europa Ocidental. A gente pensa de Portugal até a Alemanha, né? Depois disso, a Polônia. Depois disso aí, é uma Europa que ninguém entende, que é a Europa Oriental, e que tem situações separatistas e conflitos armados, de limpeza étnica, de golpes de Estado e de
situações que a gente não consegue decifrar, mas se consolidou lá com o Conselho da Europa, o sistema europeu. É por isso que eu me pergunto mesmo, assim, se tu tiveres, e concordo aí com essa tua posição, mas se tu tiveres um artigo bom, assim, dando essa luz no fim do túnel, eu te agradeço muito, porque todo semestre eu me pergunto isso para a sala de aula. E são várias as hipóteses que os alunos se fazem, e nos grupos de estudos também, assim. Por que que a Ásia não consolidou e a Oceania? Ou por vontade justamente de não se submeter ao sistema externo de proteção de direitos humanos. Talvez seja isso também. Eu não sei se o problema é tão interno, institucional, mas externo, de se submeter a uma avaliação de uma comissão da vida, uma comissão asiática, um tribunal asiático de direitos humanos. Eu não sei o porquê que a gente tem até hoje esse vácuo realmente de chegada do direito internacional de direitos humanos a partir das cortes lá na Ásia. É uma pergunta fantástica. Bem, acho que dá para a gente seguir aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Agora eu consegui abrir meu celular, tá? Então eu consigo olhar aqui o chat, mas agradeço as intervenções orais aqui até para movimentar, né? Também do Gabriel para a gente ver como fica. Então, o Sistema Africano de Direitos Humanos. Bem, não tem como a gente falar de África sem recortar a cena, o grande pano de fundo que permanece sobre o colonialismo e as colonizações africanas, ou realizadas na África, né? Então, como eu falei para vocês, a minha perspectiva de estudos, ela é pós-colonial, e eu vejo isso como extremamente importante, inclusive por a gente estar na América Latina, Brasil, e entender o que isso significa e como é que se coloca, né? Isso tem tudo a ver com o sistema africano no campo do direito internacional. Então, o colonialismo, ele é uma ferramenta de criação europeia que se coloca à disposição da vontade de atores estatais, isso eu estou falando na cena do século XIV, século XV, XVI, até muito tempo depois, que o colonialismo é essa fabricação de territórios a partir de discursos de subjugação e de subalternidade, né? Vejo que essa leitura a gente não acolhe em manuais de direito internacional, muitas vezes, e nem manuais da área jurídica como um todo, né? Então, meu processo de estudos bebeu de várias fontes lá na Federal, né, em Florianópolis, até entender como é que isso se coloca, né? E várias áreas já estudam a partir dessa lente, enfim. Então, o colonialismo é uma ferramenta de dominação que ela é pensada por etapas, ela é pensada por camadas e por objetivos muito bem desenhados. Não é nada por um acaso, né? Às vezes a gente vê memes assim. Tem um meme aqui que eu gosto de lembrar. Nossa, atravessaram todo o Oceano Atlântico só para pegar especiarias e no final todo mundo usa temperos, condimentos sintéticos, né? O sazon da vida. Gente, não é. Essa história que se criou, que o indígena, o índio, estava lá em Porto Seguro, olhando o céu, e do nada veio uma caravela, todo mundo correu, e foi um encontro de dois. Nunca se encontraram esses mundos, né? Esse projeto colonial foi muito bem pensado. Nós somos resultado disso. E a África de forma mais recente. É por isso que algumas sociodinâmicas africanas, elas são difíceis de a gente chegar a uma compreensão, porque é tudo muito recente. Você não tem países africanos com mais de 100 anos, de forma fundada juridicamente após a libertação dos processos de colonização europeia. Isso é de uma loucura tão grande a gente falar que às vezes não dá para pensar, né? Então, essas estratégias coloniais, elas foram pensadas, elas foram aplicadas na África, né? Isso numa escala de séculos muito alta, de décadas e séculos, que conformou sujeitos colonizados. O sujeito colonizado, ele se vê subalterno com relação ao sujeito colonizador. Olhando um pouco para a cena brasileira,
Era quem era que brasileiro, quem era o indígena, o mestiço brasileiro e quem era português de nascimento. Então, você tem uma diferença muito evidente. O colonialismo, ele provoca o apagamento cultural africano muito intenso e meio que uma forma exótica de ver as culturas africanas. Se eu perguntar para vocês o que é que vem de cultura africana, a gente vai pensar em diversos artefatos que a gente vê, na verdade, nos museus britânicos, portugueses, espanhóis e franceses, e que ali a gente diz, isso é cultura africana de forma homogênea e dada. E você não salta as diferenças e as riquezas ancestrais dos povos africanos e como era aquela vida antes ali, de fato, do empreendimento colonial europeu. Então, é criado o imaginário de uma África sem história. Não tinha nada, esse povo não sabe o que é civilização, esse povo não sabe o que é escrever, não sabe o que é lei, não sabe o que é ordem, não sabe o que é fé. Veja que o discurso é semelhante ao que foi implantado na América Latina e no Brasil. Se o indígena brasileiro não sabe o que é fé católica, vai lá e se impõe. Se o nativo africano, do que hoje, por exemplo, a gente entende por Angola, ou por Benin, ou pela Nigéria, não entende o que é a fé católica, vai lá e se implanta. Porque aquilo é o regime de verdades. Aquilo ali é você estar próximo a Deus. E a partir daí você constrói uma cultura palatável. E que essa cultura depois é vendida como, olha, ela é tão exótica e interessante, ela é africana. A escravização e o mercado transatlântico de pessoas foi definidor do que a gente entende por África. E veja que nas escolas, aí no Rio de Janeiro, eu que sou paraibana, né, em Campina Grande lá, o que eu vi de África foi nada, foi que essas pessoas foram trazidas para o Brasil, são os que os meus alunos vêm aqui em Blumenau. Então, vejam que a gente olha a África a partir de uma fabricação escravagista, escravocrata, e não é. E aí, isso alimentou muito do capitalismo, né? Que hoje desbancou no que a gente tem. O Brasil foi um dos países que mais recebeu pessoas pretas traficadas vindas da África. E por isso que eu sempre gosto de reivindicar isso, e eu volto porque da minha tese causou tanto espanto, até o Dia da Defesa. Nós somos um país de gente vinda da África, que não sabe o endereço da volta, né? Quem tem parente italiano, alemão, isso olhando bem para Santa Catarina, nossa, veio de tal cidade, de tal estado alemão, mas ninguém aqui sabe, provavelmente, de onde veio o seu ancestral, o seu parente vindo de algum país africano. Porque isso vem a partir da escravização. Não é uma migração voluntária, é uma migração compulsória, extremamente violenta. E aí, esse sistema de escravização gerou também, em paralelo, a tecnologia do racismo, que aí você enquadra pessoas entre preto e branco, e essa paleta de cores define muita coisa, inclusive a percepção do sistema africano, e essa divisão entre metrópoles e sistema colonial do século XIX vai ser do que a gente tem mapa da África. Esse aqui é um mapa que eu gosto sempre de utilizar, né? Inclusive, na aula da eletiva com a professora Laura, que vocês vão ter aula com a Laura, né, Gabriel? Na próxima oportunidade, a aula 3, a Laura é maravilhosa, amiga, muito querida, do NEPED, faz doutorado na UERJ, e que lá eu mostrei esse mapa também. Disse, olha, isso aqui foi o recorte feito no século XIX, na Conferência de Berlim, e que dividiu a África como um grande queijo, um presunto ou uma pizza, e que você diz, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, e não vem tocar. Porque essa pergunta, então, quem chancelou esse domínio e essa estratificação da África colonial? O direito internacional, que na época era chamado direito das gentes. Eu sempre falo, o direito internacional ele não é inocente, nunca foi, ele não é e não vai ser. Ele atende muito a determinados atores. E nesse aspecto aqui, aos atores europeus da época. Né? Então, você tem a África que pertencia ao Reino Unido, que está em vermelho, você tem a África francófona, a África lusófona, a África, de forma mais tardia, ali também com dominações italianas e alemães,
porque foi a unificação tardia desses países na Europa. Você tem a África muito pouco, que teve ali também presença espanhola, porque já estava ali em decadência, e a África, que na verdade, a belga, né, de domínio belga, que foi a República Democrática do Congo, e que eu peço a vocês que acompanhem o que está acontecendo no Congo. E que a mídia brasileira não vai fazer investimento nisso. Só mais especializado. Porque aí é que está. Essa fotografia desumaniza os povos africanos. Desumaniza qualquer retrato que a gente possa pensar, que aí você tinha vidas, você tinha culturas, você tinha ordens jurídicas, administrativas e políticas, e religiosas, e que foram apagadas, foram canceladas pelo colonialismo, e que essas pessoas se tornaram reféns de um sistema que perdurou até pouco tempo. Você tem países africanos comemorando seus 50, 60 anos agora. Ano passado, a gente aqui em Blumenau recebeu um juiz da área tributária, ele é angolano, e foi fantástico, lotou o auditório, porque a gente queria ouvir, e eu estava na mesa para ouvir o que é o direito tributário angolano. O que isso tem de aproximação com o brasileiro? E tem, porque a nossa raiz é portuguesa de pensar o direito tributário, obviamente. Mas é absolutamente estranho tu ouvir que, até 2019, a lei penal angolana foi feita pelos portugueses. Eu não falei 1919 ou 1909, eu falei 2019. Então, a depender de quem aqui tiver na graduação, mestrado, doutorado em direito, se tivesse em Angola, estaria estudando sobre o direito penal português, praticamente, adaptado à colônia Angola. E que agora eles estão no processo de revogação, de adaptação da sua jurisdição, inclusive processual penal. E aí o juiz, uma pessoa muito querida, ele agora é desembargador lá, tá? Foi promovido. Ele falou, o nosso grande espelho é o CPP brasileiro. O CPP que a gente está tentando revogação há tempos, desde a minha época de graduação, lá eles olham de forma elogiosa para adaptar, ainda adaptar, porque é tudo muito recente. Então, esse espelho dessa África lusófona vem desse modelo aqui, que a gente consegue enxergar nesse mapa. Mas veja, que tirando também desse discurso de que os africanos adoravam ser explorados e dominados pelos europeus, você tem processos de resistência política, intelectual e filosófica, que foi o pan-africanismo, que foi um movimento muito interessante de vários ícones do pensamento africano. Claro que essas pessoas, o George Deby, por exemplo, teve estudos nos Estados Unidos, na Europa, e que trouxeram essas luzes, quase que o iluminismo africano, para o africanismo, para repensar por que nós somos condicionados às grades de um efeito colonial ainda, se isso a gente não vê em diversas outras partes do mundo. Claro que a Ásia também convive com isso, mas a conversa aqui não é sobre a Ásia, é sobre a África. Então, o pan-africanismo é dali da metade do século XX, portanto, é recente, que quer olhar a África para os africanos. E a autodeterminação dos povos, enfim, sendo aplicada, que é um princípio, inclusive, do direito internacional. Gabriel, semelhante ao que eu propus lá na aula da professora Laura, deixo aqui essa literatura para que vocês leiam autores africanos. E provavelmente a sua primeira pessoa na formação de vocês, educacional, que diz, leiam autores africanos. Eu fui ler autores africanos quando eu já estava, eu acho que no mestrado. Não, na minha graduação, meu TCC foi sobre África, em Criança Soldado, eu li alguns autores africanos, poucos. No mestrado e no doutorado, especialmente doutorado, eu mergulhei de vez no que eles falam sobre si para o mundo. Leiam Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, para pensar sobre o racismo como uma grande tecnologia de subjugação, não só para a África, mas para o mundo. Isso para o Brasil é urgente pensar. Leiam a Aimé Césaire Keefe sobre discurso sobre o colonialismo. Você lê esses livros, você acha que está falando do Brasil. A nossa vida política é mais parecida com os países africanos do que o que a gente possa imaginar.
Leiam também Chimamanda Ngozi Adichie, que é nigeriana, mulher que se assume como uma literatura feminista africana. O Perigo de História Única é um livro super lindo, né? Que eu gosto, inclusive, de presentear. Que, quando você olha, não há dignidade da pessoa humana quando você coloca todo mundo no mesmo bolso. É tudo africano, não interessa. Qual é a diferença de um nigeriano para o sul-africano, para a pessoa que vem de Angola ou que vem do Sudão do Sul? Numa visão homogênea, preconceituosa e racista, é tudo igual africano e não interessa. Leiam O Perigo de História Única. É lindo, fininho esse livro e muito bom. Leiam também Necropolítica, que esse aqui está sendo mais veiculado nas universidades, ainda bem, do Achille Mbembe, né, que não é uma tradução literal, política da morte. É uma tecnologia de fazer a morte. E aí, quando eu falo isso, a gente volta para a Segunda Guerra, lá para o cenário do Holocausto Judeu, é também. Mas é também a escravização de pessoas africanas. É também o colonialismo. É também a cena que a gente vê de mortes e de torturas e dos absurdos dentro dos presídios brasileiros. Nossa população carcerária já passou de 800 mil pessoas. Nenhum município de Santa Catarina, para vocês terem ideia, tem 800 mil pessoas. Nenhum. A cidade que mais tem habitantes aqui tem 620 mil, que é Joinville. Tem mais gente no cárcere no Brasil todo do que um único município em Santa Catarina. Necropolítica, para a gente ler e analisar, por exemplo, o que acontece de violação nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, ou de qualquer grande cidade brasileira latino-americana. E aí também tem a literatura ficcional, que não é um romance bobo, mas eu leio Mia Couto, que já deveria ter ganho um prêmio Nobel da literatura. Mas é como se diz, ele tem 2 grandes defeitos. É lusófono e africano. Leiam. Esses livros estão em português, os preços não são altos e dá para comprar, dá para ler. E tem muita gente lendo interessada para entender de forma mais profunda e adequada um pouco do que eu falei. Sabe por que eu trouxe tudo isso, pessoal? Que é para não ficar uma coisa vazia e sintética de pensar o porquê que a África se organizou dentro do sistema jurídico. Por que existe um sistema internacional de proteção africano já consolidado e como ele se consolidou? Então, nós temos ali em 63... Oi? Queres falar? O Pedro Rickson Meirelles de Alves tem outra dúvida. Tá. Ele comentou: professora, diante da realidade jurídica política de África, nós podemos falar em um processo de descolonização contínua, ao invés de enxergar essas independências como um evento pontual? Perfeitamente sim. E essa é a minha posição. E assim, olha, Pedro, quando esse juiz angolano veio aqui para Blumenau, eu fiz uma pergunta para ele, e fiz uma pergunta secundária que ele se enrolou. Não sei se a resposta dele foi porque ele estava em missão institucional do Estado de Angola aqui, ou ele pensa isso. A gente está falando bem rápido, tá? Para entender bem. A gente estava falando sobre tributação, importação e exportação. Eu também sou da área do comércio internacional. E eu falei assim, tá, mas e esse incentivo que Angola tem, e ele tinha falado isso anteriormente, para um número enorme de importação. Vem incentivo norte-americano, incentivo europeu, brasileiro, sei lá, argentino, vem tudo, chinês, para Angola. E ele disse que era bom. Mas aí ele disse lá, desculpa a segunda pergunta, mas isso não é colonialismo? Também. Vocês continuam com dependência econômica também. Não é mais de Portugal. Vocês têm medo e raiva de Portugal e eu super entendo. Mas e essas permanências? Essa continuidade, utilizando teu termo, Pedro? A resposta dele disse que não.
que é parceria. É parceria, é horizontal, aplica certo. Eu discordo disso. Talvez uma visão minha brasileira, sul-americana, latino-americana, mas eu acho que não. Para mim parceiro é Brasil, que tem uma relação mais equânime. E olhe lá. Mas aí eu entro em outra discussão. Mas para um país que tem dificuldades jurisdicionais de se entender, que tem dificuldades de se perceber ainda no processo emancipatório, independência é diferente de emancipação. E, para mim, emancipação é um assunto que vai vir daqui a algumas décadas. Tem independência, emancipação não. Acho que eu respondo bem essa tua pergunta. E foi muito interessante e a reação dos meninos, ouvindo aquilo e vendo aquilo. Olha só a percepção de mundo que tem uma pessoa que não é brasileira e que vem de um país do sul global, da África. Foi muito legal mesmo isso. A OA, né? Então, para a gente entender, a OA, a Organização da Unidade Africana, ela é uma organização africana mesmo, pensada por africanos. E vem de 63, que é esse ano aí que eu chamei a atenção para vocês, 25 de maio é o Dia da África. Por quê? Porque em 63 você tem massivamente processos de independência das forças coloniais europeias. E a partir disso, essa organização ela tem como finalidade a descolonização dessa África e a luta contra o apartheid. E foi aí por isso que eu coloquei esses tons, um escuro e um mais claro, porque o racismo permeia essa África até hoje, que é o plano de continuidade das estratégias coloniais. E a OA, ela veio para rebater. Isso está escrito na sua carta de Constituição. Firmou ideias de não intervenção dos Estados. Oi? Microfone. Ai, tá muito quente aqui no meu, gente. Desculpa. Acho que foi só o microfone. Tá. Então, as suas... Mas é claro, porque foram séculos de dominação. Então, se eu sou país independente, eu quero ter minha soberania reconhecida. Isso também é princípio do direito internacional, que se aplica à África. A África não é bagunça, não é terra de ninguém. Então, vejo que entender aquele ponto lá anterior é para a gente entender o que a gente tem hoje. Não detinha órgão jurisdicional próprio, então não tinha tribunal africano de direitos humanos. À medida que as colônias se desligavam dessas metrópoles europeias, aderiam à ideia da União Africana, da Organização da Unidade Africana, que ela é emancipatória, com exceção do Marrocos, que entra ali em 84, e a África do Sul. Por quê? Porque a África do Sul tem um regime de apartheid, né? E aí tem vários filmes para vocês assistirem. Tem a biografia do Nelson Mandela para ler, do Desmond Tutu para ler, para entender o que foi a África do Sul. E mais, o que foi a justiça de transição na África do Sul. Para que as pessoas começassem a se perceber como pessoas humanas com dignidade dentro das suas incompletudes e das suas desigualdades. Mas que o fator racial não fosse, nem de longe, situação de demérito ou de exploração. Essa é a ideia, né, que a gente tem ali de uma África do Sul pós-apartheid. A estrutura jurídica da OA era a Assembleia dos Chefes de Estado e Governo, Conselho de Ministros, Secretariado-Geral, Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Vejam que parece, claro, que a gente tem ali também de ONU. É meio que uma linha média de formação das organizações internacionais. Para cada sistema internacional, nós temos convenções regionais de direitos humanos. Então, a Carta Africana de Direitos Humanos dos Povos, ou chamada Carta de Banjul, ela é de 81, e vem como grande texto inaugural do sistema africano. Da mesma forma que para a gente é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, sistema interamericano. Essa carta ela é dividida em 3 grandes pontos, direitos e deveres, e aí você não tem a diferença de direitos de primeira dimensão, segunda e terceira, você tem ali uma cosmovisão muito própria,
medidas de salvaguarda pelos estados e as disposições diversas. E aí eu me questiono, né? Aplausos e críticas à Carta de Banjul. Por que a busca da perfeição de tutela? Sabe, é assim, ó, o que a gente lê em manuais, em livros, até assim, em textos de pós-graduação sobre o Sistema Internacional de Direitos Humanos, que você tem, de fato, uma consolidação maior do sistema europeu, com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos colocado como grande tribunal internacional, que tem um volume de processo absurdo, que usa de inteligência artificial já há um bom tempo, que a pessoa demanda diretamente ao tribunal, acessa a justiça imaginado e perfeito. Tu tens aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir dessa Carta de São José, que é também colocada como um ponto de elogio, mas de dificuldades, e você tem uma zona cinzenta, que é a Carta Africana, que nos manuais, em regra, vão dispensar 2, 3 páginas, meramente descritivo, e que dizem que é o espírito coletivista africano. Olha a visão colonial ainda das culturas jurídicas e do próprio direito internacional em torno desse tema. E que aí, na minha tese de doutorado, eu enfrentei esse questionamento. E a partir da lente que eu utilizei, da metodologia análise, agora esqueci, análise, não, de discurso, não. Esqueci o que foi que eu fiz na minha tese já. Lá eu disse que não. A redação dessa carta, da Carta das Crianças, ainda é uma visão colonial, que ela não é perfeita, ela não pretende ser perfeita, e que isso tem que ser reconhecido, mas há um esforço político em torno dela, de emancipação, que não é para agora. Pensem bem, se eu estou falando de 81, pessoal, eu estou falando que Portugal teve colônia até 75, eu estou falando de estados que nem tinham 10 anos. Como é que iam ter maturidade para negociar uma convenção de direito internacional? Não tinha. Até hoje não tem. É outro relógio. E que o colonialismo provocou um retrocesso emancipatório, um retrocesso jurídico em torno dos 54 países, que de uma ponta a outra ali foi feito um processo, com exceção de poucos países ali hoje, salvo me engano, a Etiópia, que não foi alvo ali, que resistiu maior, conseguiu ali manobras para evitar o colonialismo tardio, como a gente teve. Né? Outras convenções regionais, olhem o site da Convenção Americana, é muito interessante, da Comissão Africana. E lá tem as convenções regionais, como sobre refugiados. E vejam bem, olha só, para a gente traçar uma linha de certo modo comparativa. A 51, você tem a Convenção da ONU sobre pessoas em situação de refúgio. Aí você tem 5167, o protocolo adicional, mas você não tem sistema interamericano ainda. E tem? Olha para a América Latina de hoje e de ontem. O volume de pessoas que vêm solicitar refúgio no Brasil, que precisam de uma tutela internacional intensa, não só depender da boa vontade do direito doméstico de cada país, irmão nosso, latino-americano, nós não temos. A África tem. A África tem o único sistema que tem a Carta Africana sobre os Direitos da Criança, e foi aí que me chamou a atenção, porque eu estudo infância e direito internacional. O sistema europeu não tem. Aí se a gente entra dentro de uma lógica imaginária aqui, mediana, mas não precisa. Gente, como assim? Quer dizer que uma criança europeia não sofre violação de direito? Olha para as crianças ucranianas, as crianças russas, crianças francesas, crianças italianas, sofrem e muito. Lá não tem convenção. Lá tem resoluções, lá tem decisões fantásticas do Tribunal Europeu. Para a gente também não.
A gente não tem. O sistema africano tem. E aí também tem um protocolo, a Carta Africana, que também é tratado conexo, dos direitos das mulheres. Mas, professora, já tem CIDOL da ONU, mas não basta. Porque a determinado contexto jurídico-político do país africano X ou Y, ser mulher solteira tem um aspecto X, ser mulher casada é outra, ser mulher divorciada é outra coisa, e mulher viúva. Essas categorias estão nesse texto, que é uma convenção. Wanda, você está dizendo que o sistema africano é o mais avançado de todos? Não. Eu não gosto dessa perspectiva de evolução. Ah, porque o europeu está melhor, o africano superou o interamericano, que vai ser melhor. Não vai ser melhor. Cada um olha para a sua realidade política e jurídica. Mas o que não dá para a gente, não dá para a gente evitar é dizer que não conhece esse sistema, que não interessa, que ele não tem nada. Ele tem muita coisa interessante. Inclusive, situações dadas em sede, no terreno convencional, como fonte do direito internacional, que nós não temos ainda. Em 2002, nós temos uma virada de chave com o fomento da União Africana. Essa é a bandeira da União Africana. Vejam aí um mapa da África resplandecente com as estrelas que compõem e que representam os estados africanos, mais uma vez rememorando a soberania e a não intervenção em assuntos internos dos estados africanos, o colonialismo, o racismo. A União Africana, ela amplia, os princípios e as estruturas da OA. E mais, a União Africana, ela oportuniza um avanço, e aí dá para falar em avanço, no sentido das institucionalidades do direito internacional, que é a criação e consolidação do Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, que tem função jurisdicional stricto sensu, e a melhoria da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que tem função administrativa. Então, essa sistemática ela se assemelha muito ao interamericano. A pessoa, a vítima, ela denuncia por meio de ONGs e de outros setores a Comissão Africana, com crase, a Comissão Africana, porque aí volta a pergunta feita no início, Gabriel. E se o país não quiser fazer parte? É o problema. Você nem discute. Mas vamos supor que o país que, em tese, violou o meu direito previsto nessa Carta Africana, ou naquelas outras lá, os conexos, faz parte do sistema africano, então eu vou denunciar a Comissão Africana. E aí a comissão ela tem o objeto de negociar, de trazer respostas, de fiscalizar em loco, de apresentar determinadas sanções e, de forma amistosa, evitar um processo na jurisdição, que é o tribunal. A comissão não resolveu com o país. Vamos supor que isso foi com a Tanzânia, que é onde está o tribunal africano. Tanzânia, que fica ali perto da África do Sul, na parte mais ao sul da África. A Tanzânia. E aí, Tanzânia não negocia. Vamos supor, direito das mulheres. Não negocia. Tem um tratamento discriminatório com a mulher divorciada. Divorciou na Tanzânia, já era. Perdeu o direito, não assina um papel mais. E vamos supor que isso viole aquela convenção específica e a Convenção Africana Geral. Vou denunciar a comissão. E a Tanzânia diz, ó, o problema não é meu. Eu ignoro qualquer forma de negociação amistosa e diplomática. Certo. Vai lá a comissão e denunciar o tribunal. É semelhante ao sistema interamericano. Sabe, eu tenho uma ideia que, para mim, assim, como é que você estuda o sistema interamericano e aplaude e não estuda e nem conhece o africano? São tão parecidos na sua forma jurídica. Aí a Tanzânia vira ré por isso. E sai uma sentença
ou condena, e aí sai indenização para essa mulher, sai a obrigação de mudar a lei civil, de mudar o sistema de cartório, de mudar o sistema bancário. Essas mulheres agora vão ter direitos, mesmo sendo divorciada. Condenou lá. E a comissão vai acompanhando e o tribunal africano vai acompanhando. Igual ao sistema interamericano nesse ponto. Ou a Tanzânia vai ser absolvida? Ah, que péssimo. Não, não é que péssimo. É a jurisdição se colocando à disposição da pessoa. O sistema africano tem uma coisa que é curiosa. E nesse ponto aí vai parecer com o europeu. Ele é misto, assim, meio maluco para a gente estudar, entender. Porque 8 países da África que fazem parte da União Africana e aceitam o sistema, permitem um acesso direto. Aí eu volto ao voluntarismo estatal que ainda existe. Então, em 8 países, eu não denuncio a comissão, eu posso denunciar diretamente ao tribunal. Então, você atravessa uma camada do acesso à justiça. Aí, nesse ponto, para essas pessoas dos 8 países africanos, o sistema parece mais que o europeu. Os demais vai parecer com a sistemática do interamericano. Por que ele é assim? Talvez fruto do seu tempo. Ele veio depois da consolidação daqueles 2 outros 2 que já estavam libalizados. E mais, tá? Tem uma parte também nesse sistema africano que é semelhante aos comitês da ONU. Então, ele tem uma face que lembra o europeu, tem outra que lembra o interamericano e tem uma terceira que lembra o global. Por isso que eu falo, ele é mais complexo de trato acadêmico, para a gente observar. 4º ponto e último, tá? Agora é mais para a gente pensar mesmo. O sistema africano e os desafios atuais. Embora a gente concorde aqui, o Pedro levantou a bola e eu concordo com, não sei vocês, que nós temos permanências, continuidades abertas, as feridas estão abertas ainda. Então, lá. Onde está a África no mundo? E onde está o direito internacional nisso? O que ele nos fala? 3 cenários para a gente ir fechando aqui, tá? Primeiro cenário, a relação africana com a Rússia e com a China. Rússia é vilã na África? A China é vilã na África? Qual é a relação desses 2 grandes players com 54 países africanos? Será que, de fato, pessoal, ainda é um terreno assim tão pantanoso que não tem história, que tu não tem o que fazer na África, a África não tem comércio, não tem nada, só gente pobre que não tem o que oferecer para o mundo? Eu estou sendo assim bem crua, porque eu estou utilizando frases do senso comum. E que eu e vocês ouvimos desde criança até hoje. Que a África não tem nada para oferecer. Gente, leito engano. A África tem um comércio internacional absolutamente pujante, que é ali capitaneado muito pela União Africana. Você tem várias integrações regionais. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem o Mercosul, que somos nós, e você tem a comunidade andina, que são os nossos parceiros aqui, da parte mais ao norte, né? No nosso continente. A África não tem 2 ou 3, a África tem várias integrações regionais, cada uma de uma forma diferente. E essas zonas aduaneiras diferenciadas, esse processo de comércio é muito interessante. A África compra muito, a África vende muito para o mundo. Muito. Se eu falar aqui de minerais, se eu falar do que a gente usa para tecnologia, olha para o Congo. O problema do Congo agora é tecnologia, porque sai de lá, a disputa lá. E o silêncio que acontece no Congo, com as milícias, até hoje. É porque ali é uma das regiões que mais tem diamante no mundo. Lá, 60% do cobalto que está dentro dos celulares da gente, de qualquer marca, vem do Congo. Você ainda tem uma Libéria, né, que para quem assistir aqui, Diamante de Sangue, ou leu Memórias de um Menino Soldado, tá lá. Então, a África é um
palco de comércio internacional extraordinário, porém ainda com marcas de continuidade do colonialismo. Vejam a briga que está, para a gente deixar aqui a aula, tá? A briga que está da França para dizer, acabou a preferência que se tinha de comércio com os países que foram colônias, com aquele mapa em azul da África francófona. Aí a gente volta, tá, mas a China e a Rússia nisso, total, gente. A China descobriu o pulo do gato da Rota da Seda olhando para a África. Olhando para a África. Olhando para a União Africana. Né? Você tem países que saneamento básico é chinês. Você tem países que, muito de questões mais primárias, a China pagou o preço e está lá presente. O comércio internacional também é uma forma de presença geopolítica extremamente estratégica. A China vende para o mundo todo, inclusive muito, a gente importa muito, exporta muito também. E a Rússia? O que é que tem a ver a Rússia com a África? Que a gente pensa ainda a Rússia olhando para a Eurásia, para a guerra da Ucrânia, que é a disputa ali com a União Europeia e com os Estados Unidos, né? Tem até aí revisão de posição do Trump com relação a isso. É a Rússia olhando para a Ásia, mas é a Rússia dentro da África, a partir, por exemplo, da venda altamente rentável de armamentos, tecnologia de guerra. Quantos conflitos você tem na África? Conflitos não internacionais. Vários conflitos. E esse armamento vem muito de onde? Da Rússia, de Israel, que vende muito, dos Estados Unidos, que vende muito, do próprio Brasil, que também vende tecnologia bélica para a África. Então, você tem uma presença. Mas aí, o que a gente tem? Né? Claro, a Rússia é herdeira da União Soviética, Guerra Fria também rachou a África, a gente sabe dessa história também já. E aí é que tá, né? Alguns governantes olham assim, dizem assim, mas aqui é um processo emancipatório, a gente sai das amarras com a Europa e com os Estados Unidos. Mas aí eu deixo a pergunta para vocês. Será que isso é tão bom assim? Será que, de fato, é a emancipação da África? Se coloca um novo novelo com novas cores, que são essas cores aí que a gente está vendo nas mãos, né, de jogo de xadrez. Esse é o primeiro cenário. Quem é a África para os BRICS? Né? Eu sou da geração de graduação, pessoal, que estudar BRICS era assim, o auge do TCC de Direito Internacional. Porque era muito novidade, era polêmico, o que é isso? É um acordo, é uma reunião? Nossa, o que é isso? Aí eu vi o BRICS cair no esquecimento. Falar de BRICS era fora de moda. Eu vi desarticulação de grupos de pesquisa com relação aos BRICS. Ninguém queria estudar mais BRICS. Chegou uma pergunta aqui, né, Gabriel? Chegou do Michael Coraggio. Então, seria correto afirmarmos que a China e Rússia constroem uma relação colonial contemporânea com a África? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Eu falei isso para o juiz angolano. Ele deu um pulo assim do meu lado. Não, nós somos parceiros. Calma aí, querido. Eu não falei isso porque estava o auditório lotado. Mas, assim, gente, a estratégia da nova Rota da Seda da China já galopa há muito tempo para o Sudeste Asiático. A Ásia mais empobrecida, mais frágil. E também para a África. A China está dentro da África já muito mais presente do que vários países ocidentais. E a Rússia também. É tanto que eu gosto sempre de lembrar de 2022, em março, quando o Conselho de Segurança tira ali a discussão sobre a Ucrânia, joga para a Assembleia Geral, porque a gente sabe o poder de veto da China e da Rússia não ia deixar a discussão render, joga para lá que não tem veto, todo mundo se reúne para discutir se a invasão da Ucrânia é legal ou não. Adivinhem, Michael e todo mundo aqui. Adivinha quem disse assim, não, de forma alguma. A Rússia não está violando a soberania ucraniana. Abram
e vejam as contas. Foram, acho que, os 34 votos. A maior parte de países africanos. E todos com relações comerciais com a Rússia, de venda de tecnologia de guerra. A Rússia também está recolonizando a África? Essa é a pergunta. É a pergunta do nosso tempo. É o Grupo Wagner, que é uma milícia, que não se diz estatal russa, mas a gente sabe que o financiamento vem da Rússia e que está presente nos grandes conflitos armados da África. Eu vi hoje no The Telegraph falando sobre a relação do Sudão com a Wagner. Minha resposta, sim. Não sei se é polêmico ou se para vocês está muito longe. Para mim, sim. E ela é silenciosa, ela é velada, ela é polida, ela é dentro do discurso desenvolvimentista, pós-colonial, até olhando assim meio que sul-global, mas, ao meu ver, Wanda, sim. Voltando aqui para a BRICS, né? Então, gente, eu vi assim, ó, grupos de pesquisa se desarticularem, perder o chão. A BRICS não se reúne mais, BRICS saiu de moda, não tem uma notícia, não tem um relatório, acabou o BRICS. Epa, BRICS voltou com tudo. Em junho, né, ou julho, Rio de Janeiro vai ser palco da nova cúpula dos BRICS. O mundo vai estar olhando para o Rio novamente. Já olhou no G20 ano passado e novamente para os BRICS, né? E BRICS é mais BRICS, BRICS é agora BRICS Plus. E que o Plus aí tem aquela coisa que a gente tem a sensação que a cada mês alguém vai pedindo para entrar na fila. BRICS é uma organização internacional, pessoal? Não, tá? Não é. É por isso que eu sou meio assim reticente quando fala assim, novo membro dos BRICS. Essa linguagem, ela é mais adequada para a organização internacional. BRICS não é. BRICS é um acordo multilateral que foi se organizando e que hoje já se fala que é quem vai olhar para Washington DC e dizer, olha, Estados Unidos, o seu tempo mudou e você envelheceu mal. A ordem internacional está em profunda ebulição e não está mais nas suas mãos. E talvez aí o efeito Donald Trump 2 seja, mais uma vez, uma fotografia do seu tempo. Já estava ali em contestação a hegemonia mais purista norte-americana e que agora ela está sendo questionada, ela está sendo perfurada por atos da própria vontade norte-americana de governo, que aí os BRICS olhando, vai nadando de braçada. Né? E eu nem estou falando do padrão dólar, né? Que às vezes a discussão se cristaliza nisso. Eu estou ampliando. Aí você diz, Wanda, mas e a África nisso? A África, a gente tem a África do Sul, que é um país, que é o S, né? South Africa, BRICS é uma sigla em inglês, mas tem outros países também aí na fila para vir para o Rio de Janeiro, né, para ir para o Rio de Janeiro para reunião, para fazer parte de grandes negociações, para facilitar, gente. Os BRICS aproxima o que nesse mapa parece algo absolutamente distante. Porque o Mercosul a gente sabe por que existe. A gente sabe. A União Africana ela tem uma existência histórica. A gente sabe por quê. A União Europeia, a ASEAN, mas os BRICS não veio pelas decorrências coloniais, não veio pela proximidade geográfica ou geopolítica. Os BRICS veio por conta de outras razões, talvez mais atualizadas e que vão aí dar o tom muito da posição do sul global. O Gabriel colocou aqui, atualmente a Etiópia e o Egito também estão nos BRICS. Então é isso, gente, a pluralidade da África nos BRICS, que você não vai ver. Há quanto tempo, dentro da própria ONU, se reivindica o maior acesso à voz e participação dos africanos? E não tem. Mas eu quero, de novo, colocar essa vírgula, esse rodapé, tá? BRICS não é organização. Portanto, vamos supor, antes de passar para o último ponto, né? Que horário que vai apertar. Se a China violar uma regra jurídica comercial com relação à Índia e ao Brasil, em qual órgão, em qual ambiente jurídico institucional a gente vai se resolver? Na OMC, talvez. Vamos para Genebra. Vamos resolver lá em Genebra. Organização Mundial do Comércio, que esse ano está de aniversário também, 30 anos. A gente aqui em Blumenau vai, mais uma vez, simular o OMC e é maravilhoso. Eu sou fã do comércio internacional.
a gente vai brigar com a China, ou a China vai brigar com a Índia, lá na OMC, porque o BRICS não tem um órgão de solução de controvérsias. Não tem. A cúpula dos BRICS seria para isso? Não, gente. O que vai ter na cúpula dos BRICS? Fotografias emblemáticas, recado para os Estados Unidos, vai ter uma nova percepção do sul global, vai ter protagonismo no Brasil, que a gente espera mesmo, presidência brasileira, a gente vai ter situações acaloradas, expectativa política, mas você não vai ver lá uma reunião de discussão se violou o princípio da nação mais favorecida dentro dos BRICS. Isso é coisa da OMC. Por que eu falo essa separação? Porque BRICS, juridicamente, não é organização internacional. Ela aproxima, mas ela não reverte isso em documentos para execução de mudança de prática estatal. Isso é bom lembrar. Isso é falha ou isso é bom dos BRICS? Eu não sei. Eu acho, às vezes, que se os BRICS quiser ser uma organização internacional, com um órgão de solução de controvérsias, Assembleia Geral, convenções, já abro aqui o chat, ela cai. Talvez o segredo dos BRICS seja esse muro, que todo mundo se abraça nas cúpulas, politicamente olha para os Estados Unidos, para a Europa e diz, estamos aqui vivos e fortes, mas a gente não quer uma ligação tão funda. Tá tudo certo. Mas nem tão e nem tão pouco. Talvez seja o segredo dos BRICS estar aí, nesse processo de ressurgimento de algo que já foi muito, muito intenso. Aqui, o Pedro está perguntando, né, Gabriel? Sob o ponto de vista da senhora, o BRICS caminha para a sua cristalização e ter uma organização? Vamos esperar o Rio. Vocês aí que estão mais próximos, vocês podem presenciar, claro, né, tem que ter credencial, mas vocês podem ser a cidade-sede da virada de chave jurídica institucional dos BRICS. Joanesburgo, algum tempo atrás, já foi sintomático. Eu acho que o calor da briga e da discussão vai ser maior no Rio e no Brasil. Vai ter COP30 no Brasil, teve G20 no Brasil, e me parece que há aí um processo, vai ter um processo de resposta. Mas, Pedro e todo mundo, não dá para a gente apontar o caminho tão firme, por um motivo muito claro, ao meu ver. Nós temos a presença dos Estados Unidos, um governante que a cada meia hora apresenta uma solução, uma resposta, um problema, uma polêmica, que a gente se olha e diz, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Então, não dá nem para imaginar a pauta dos BRICS, porque tem muita ligação com o que os Estados Unidos agora está tomando como política externa. Né? A Daça também pergunta aqui, professora, a senhora tem alguma recomendação de leitura, documento, podcast sobre tópicos abordados? Gostaria de aprofundar. A Daça, todo mundo. Eu posso fazer uma lista, mandar para o Gabriel encaminhar para vocês, que eu acho até que serve para as minhas aulas. O que eu tenho já pronto, e aí talvez interesse para vocês, é uma lista de links de perfis de Instagram e de Twitter, para que vocês possam seguir, de bons jornais, de boas organizações, de relatórios, que os meus meninos e meninas aqui seguem e que me ajudam muito em sala de aula, porque eles é que trazem os temas da aula, porque é uma matéria de direito internacional tão maluca, tão acelerada, que no meio da aula vai surgindo coisas, a gente vai discutindo, por isso que é legal, tá? Mas eu acho que eu vou fazer um material bem, bem interessante para vocês e para a gente aqui. Então, BRICS é um ponto para chamar a atenção. Aí você passa para mim, que eu passo para eles. Exatamente. Já falei no Trump, claro, não tem como não falar. É personagem, sim, do século XXI, que a gente tem que respeitar a sua existência política. E por isso quero fechar aqui com vocês com esta imagem aqui. Gente, a África, nos tempos de Trump, o que é que tem a ver coisa com a outra? Tudo a ver. A gente está olhando Trump e está pensando no México. E na presidente do México lá, que enfrenta ele sem medo algum, praticamente. A gente pensa Trump e o presidente da Colômbia, que fez aquela carta, para quem não leu, leia a carta do Petro, que para mim, mais decolonial do que aquilo impossível. A gente tem a relação canadense com os Estados Unidos e a da União Europeia, mas
Vejam que ninguém fala da África com os Estados Unidos. E é uma relação tensa também. Primeiro, deportações, alto número de nacionais de países africanos estão por lá. Você tem tarifas que violam regras do comércio internacional aplicadas aos principais parceiros dos Estados Unidos e também aos países africanos. Isso impacta muito a integração regional do campo econômico da própria União Africana. E você tem situações mais específicas da África, que não chegam à nossa porta. Por exemplo, saída dos Estados Unidos da OMS e retirada ali muito alta de doações em dólar para a ONU e para aquela organização de ajuda humanitária norte-americana. E que, gente, quando você fala em ajuda humanitária, você tem que pensar na África. A África, infelizmente, tem epidemias muito próprias. Na África ainda tem Covid com potencial muito grande. Na África você tem crises humanitárias vinculadas à fome, ao desenvolvimento da criança, das mulheres, dos idosos, de migrações internas dentro desse continente enorme que a gente não vive. Por isso que o investimento norte-americano neste continente é fundamental. Eu não estou falando de intervenções, de novo colonialismo estadunidense na África. Não. Eu estou falando de situações, de fato, de cooperação internacional e que vão ser, que já estão comprometidas por conta dos novos ares em Washington, D.C. Então, o que é que o sistema africano, gente, tem a nos dizer? Muita coisa. É no sistema africano que você pode demandar para a comissão, que manda para o tribunal. É no sistema africano que você pode se posicionar, por exemplo, contra a presença chinesa, a presença russa, a repercussão desses conflitos armados. É no sistema africano que a gente pode pensar BRICS, que você pode ter a violação do Egito, ou da Etiópia, ou da África do Sul. Se os BRICS não têm uma comissão de direitos humanos, não tem um tribunal próprio, não tem nada, porque não é organização internacional, o sistema africano é, de fato, uma musculatura que pode desenvolver isso. Da mesma forma que essa relação norte-americana que pode acelerar processos de violências das múltiplas faces para os povos africanos. E que lá está, de forma permanente, a comissão ao Tribunal Africano, lá está as convenções temáticas do sistema africano e tudo isso aqui que eu tentei apresentar para vocês nesse espaço curto de tempo. Gente, muito obrigada, tá? Adorei as perguntas. Se tiver mais perguntas, respondo. Se quiser contato comigo, é super fácil, né? Tem o Instagram. Meu Instagram não é aquele com próprio assim, dicas de direito internacional, mas eu reposto muita coisa para falar comigo é mais fácil, tá? Meu e-mail também, institucional aqui na FURB e o pessoal do Gmail. Eu amo direito internacional. Parabéns, Gabriel, pela liga. Eu já falei da liga aqui na FURB. Quem sabe a gente troca a figurinha para criar a nossa aqui também em Blumenau. Obrigada, gente. Professora, só posso fazer uma última pergunta, assim? Claro. Primeiro, eu queria agradecer, né, os elogios. Eu acho que não sou só eu, tem um monte de outros membros aqui da Liga, e, assim, me ajudar com qualquer coisa aí, em termos de, sei lá, dicas de organização, alguma parceria no futuro, seria ótimo. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que, se você me permite dizer, eu fiquei sentindo um pouquinho de falta. E o Brasil nisso, né? A senhora falou que o juiz de Angola veio aqui, eu sei, por exemplo, minha mãe é da Marinha, e volta e meia, fazendo cursos na Marinha, tem oficiais de países africanos, enfim, o general que está presidindo agora a missão no Congo é um brasileiro. Como ficamos, assim, em relação à África e o sistema africano? Boa lembrança, né? É porque eu peço até desculpas, não coloquei o Brasil, mas eu acho que é vício, tá? Eu falo tanto em todo lugar que eu não falo em Brasil, porque eu gosto muito de relações internacionais em sala de aula. Gente, a parceria Brasil-África, ela é fundamental, né? Nós temos hoje no Itamaraty, já há um bom tempo, a divisão sobre África e Brasil, e que ela está sendo revitalizada na atual gestão do governo federal, tá? Eu lembro, por exemplo, o governo FHC era Brasil, Estados Unidos, Europa. Com o Lula 1 e o Lula 2, e a Dilma 1 e Dilma 2, já foi se olhando mais para o Brasil, com as embaixadas, a presença aqui e lá em Brasília. Mas não só isso. Parceria comercial com os países africanos. Então, se você observar o que a Apex Brasil faz de orientação para
empresários brasileiros exportarem e importarem dos países africanos. Isso é bem interessante, que o Mercosul tenha mais parcerias com a própria União Africana, mas a ligação também do Brasil, e aí falou das Forças Armadas, tem certa aproximação, é com as missões de paz da ONU. Né? Então, você tem muitos oficiais brasileiros que compõem essas missões em situações de conflitos armados, como é o caso do Chad, o caso do Sudão, de outras situações que as Forças Armadas brasileiras fazem esse papel. Mas a nossa relação Brasil-africana, eu acho que ela tem que se aprofundar mais, inclusive culturalmente. Né? Vejam, né? Vocês não fizeram aqui Enem, mas talvez tenha calouro na UERJ, né? O tema da redação do Enem, pessoal, as heranças africanas no Brasil. E veja o número de pessoas que não souberam ali escrever, que um número muito baixo ainda de redações nota 1000, porque no Brasil ainda não se fala sobre a África, a gente tem lei federal para isso. Né? Então, há um longo caminho para a gente cravar. E, com certeza, do campo acadêmico, que nós somos a semente, né, de pensar os cenários políticos e jurídicos brasileiros. É muito louvável que a UERJ se abra para falar sobre a África. E eu vivo nessa... Eu não sou mais dedicada só à África, como eu fui por 9 anos. Cansa também, tá? Mas em sala de aula eu tenho tratado muita coisa. Mas eu tenho esse carinho muito especial por esse tema, e que, para isso, a gente está fazendo esse diálogo aqui. Mas, institucionalmente, o Brasil tem, sim, essa presença. Eu deveria ter colocado, mas esqueci. Porque eu gosto muito de abrir o Maps para pensar em coisas fora do Brasil para a gente mudar também, né, os áreas dentro do direito internacional. Não sei se tem mais perguntas. Deixa eu olhar aqui no chat. Ai, gente, obrigada. Tá, que amor. Tá aí meus contatos, podem fazer perguntas e demais situações. Eu adoro o Mesa UERJ, tenho grande admiração e carinho por vocês. Obrigada. Então, gente, eu acho que a gente vai se encaminhando para o encerramento da palestra. Eu queria agradecer primeiramente a Wanda, que foi, poxa, essa super palestra aqui para a gente, tirou uma boa fatia do dia dela para falar com a gente aqui da UERJ, mesmo ela estando tão longe. Gostaria de agradecer a audiência, né, que, poxa, hoje nós tivemos até 50, 60 pessoas na sala de aula, então acho que isso foi um avanço bem grande. Eu me comprometo com vocês a LAD mandar para vocês essa lista de leitura e, se for o caso, o contato da professora. E eu queria também que nós ficamos de divulgar isso na nossa rede social e, enfim, estamos divulgando agora. A gente convida vocês a se inscreverem no processo seletivo do NEPED, que eu acho que é muito bom, como a professora falou, é uma porta de entrada para o direito internacional. Eu mesmo entrei logo no meu 4º período de faculdade e nunca mais larguei o osso. Então, eu acho que... Você também é do NEPED? Eu também. É uma máfia, isso aí é uma maçonaria. O NEPED é tão grande que eu não sei quem está lá. Para vocês terem uma ideia, no NEPED, eu conversava com uma professora que dava aula em São Gabriel do Cachoeira, na chamada Boca do Cachorro, isso lá no norte do Amazonas. É uma coisa, assim, fenomenal. A Alichelle, não sei se você conhece, Wanda. Conheço, Alichelle, conheço. Enfim, convidamos vocês a fazerem isso e, no mais, esperamos vocês amanhã. A nossa... Jéssica, nós mandamos o Instagram deles, e no Instagram deles você descobre. Nós compartilhamos também lá no nosso Instagram. É aberto para alunos de fora da UERJ e até aberto para alunos de fora do direito. Pablo... eu tô lá, eu não trabalho na UERJ. É. Mas eu estava na UERJ ano passado, tá? A UERJ é linda, maravilhosa. Existem restrições quanto a período? Eu acho que não, Pedro. Eu entrei antes de ter aula de direito internacional. Tem não, cara. Entrei no 2º período. Não, horrível, né? Não, gente, não tem, tá? Muitos alunos meus aqui de Blumenau, eu peço para se inscrever e eles vão desenvolvendo. E é muito legal, porque você conhece gente de todos os lugares. A gente tem vários projetos. Ano passado, eu não pude atuar tanto, porque eu estava com muita coisa aqui. Mas, nossa, várias coisas legais, tá? E o professor Rafael é maravilhoso. Sou suspeita para falar, mas ele é muito bom. E
Guerreiros, o Pablo está falando de encontros do quê? Do NEPED ou daqui da LAD? Aqui da LAD, o nosso ciclo de palestras já atual se encerra amanhã com a palestra da professora Laura. No NEPED, olha, depende muito, assim, de ano a ano, de qual grupo você vai integrar, porque eles têm direito internacional público, privado e de direitos humanos. Mas, de qualquer maneira, eu encorajo vocês a se inscreverem. Mais alguma dúvida, gente? É muito legal, gente. Eu adoro. Lá a gente trabalha sistema africano, né? No mapa institucional. E é muito bom, assim. Eu adoro. NEPED é bom. Então, acho que assim, no mais, esperamos vocês amanhã. Nos sigam nas redes sociais, se vocês já não nos seguem. Nos sigam no YouTube também, nós temos um canal de YouTube. Nos sigam porque vamos tentar na próxima palestra fazer transmissão simultânea aqui no Meet e no YouTube. E no mais, muito obrigado e boa noite, tá, gente? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.